Olá, seja muito bem-vindo a esta videoaula. Nesta videoaula e algumas posteriores, falaremos a respeito de ponteiros em linguagem C ou C++. Então, primeiro apresentarei alguns conceitos e depois, então, algumas videoaulas práticas, talvez mesclada com outras conceituais também. Bom, então, a primeira pergunta não poderia deixar de ser: o que são ponteiros? Então, você já conhece os tipos básicos da linguagem C, como declarar variáveis, que a gente pode chamar de variáveis comuns, variáveis simples, que é aquela variável que ela vai ter um endereço e naquele endereço, sempre que a gente usar o nome da variável, a gente está acessando o valor que tem naquele endereço. E uma variável ponteiro é uma variável especial, é uma variável que armazena um endereço de memória. Ela está localizada num certo endereço, mas o que ela vai guardar naquele endereço dela? Ela vai guardar um outro endereço de memória. Ela está no endereço de memória e o que ela vai guardar naquele endereço dela, no espaço que pertence a ela, é um outro endereço de memória. Naquele endereço de memória para qual ela aponta, então quando a gente atribui um valor para uma variável do tipo ponteiro, a gente diz que ela está apontando para aquela localização de memória. Então lá é que vai conter o valor que nos interessa. Então como que a gente declara uma variável do tipo ponteiro em linguagem C? Como toda linguagem, você tem que começar especificando qual é o tipo de dado que você quer manipular com aquela variável. Depois você coloca o nome da variável e ponto e vírgula. Se a variável é do tipo ponteiro, você tem que fazer do mesmo jeito, só que entre o tipo e o nome, esse asterisco em vermelho, você tem que colocar um asterisco. Quando você coloca esse asterisco, você está falando que essa variável, ela não é uma variável, por exemplo, como está nos exemplos abaixo aí, int asterisco pint. Pint não é uma variável do tipo int, ela é uma variável que vai guardar o endereço e naquele endereço que ela guarda é que vai ter o tipo int. Então ela é uma variável ponteiro. Da mesma forma, a variável pfloat é uma variável ponteiro para uma região de memória que lá sim vai conter um valor do tipo float, assim como o pchar vai ser uma variável ponteiro para um tipo char. Então analisemos essa ilustração de ponteiros. Então considere as seguintes declarações: int a, b, c, asterisco p, asterisco q e asterisco f. Então as três primeiras, a, b e c, são variáveis do tipo int comuns, né? E depois asterisco p, asterisco q e asterisco f são variáveis ponteiros para um tipo int. Então o que acontece na memória após cada uma das seguintes instruções? Então aqui do lado direito, consideremos que a variável a foi alocada pelo sistema operacional nessa posição 16.500, a b na 16.502 e a c na 16.504. A variável Q na 16.508, a P na 16.512 e a F na 16.516. Se eu fizer essa parte da esquerda e B recebe 5, então eu estou querendo dizer que a variável, a posição de memória 16.502, que eu chamo de B, vai receber 5. Se eu colocar aqui P recebe E comercial B, esse E comercial é o operador de endereço, que a gente vai ver na sequência. Então, o operador de endereço é o operador da linguagem C que me fornece em que posição da memória está a variável, no caso a variável B. Então, P é uma variável ponteiro. Então, qual que é a posição de memória que está a variável B? 16.502. Então, eu vou guardar na variável P o valor 16.502. Então, eu vou dizer que a variável P agora aponta para a variável B. E aí f recebe o endereço de A. Então f vai guardar o endereço de memória 16.500, que é o endereço onde está a variável A. Aí a variável A recebe o valor 2. Então vai direto lá na posição 16.500 e coloca o valor 2 lá. A variável C recebe asterisco f. Eu estou querendo dizer, vá lá na posição para qual f aponta. Para onde f aponta? Qual o valor que ele guarda? 16.500. Então 16.500 é a posição de memória ocupada pela variável A. Então vá lá nessa posição, pegue o valor que está lá e coloque em C. Então aí a variável C vai receber o valor que está guardado em A. E
finalmente, a variável q, que é uma variável ponteiro, recebe uma outra variável que também é ponteiro, que é f. Então, eu vou atribuir à variável q o mesmo endereço que está guardado na variável f. Então, 16.500. Então, eu agora posso dizer que a variável q, assim como a variável f, apontam para a mesma posição, que é o endereço da variável a. Então, essas variáveis ponteiro, elas apontam para regiões de memória onde tem determinado tipo, no caso aí o tipo inteiro. Bom, para lidar com variáveis do tipo ponteiro, a gente tem dois operadores, o asterístico e o e-comercial. O asterístico, quando colocado na declaração, simplesmente informa que aquela variável será uma variável do tipo ponteiro. Quando usado durante o processamento, nas expressões aritméticas, por exemplo, ao imprimir uma variável, se eu colocar asterisco o nome da variável ponteiro, eu estou querendo dereferenciar. O que é dereferenciar? É ir lá no endereço de memória para onde a variável aponta e pegar ou alterar o valor que está lá. Que é o que foi feito aqui, C recebe F. Eu estou dizendo, vai lá no endereço para o qual você aponta, que é 16.500. Pegue o valor que está lá, coloque na variável F. Então, eu estou dereferenciando a variável F. Então, não se preocupe com o termo esquisito. Nesse caso, eu estou dizendo, vá lá naquela posição de memória para a qual você aponta e faça determinada coisa. Pegue o valor, altere o valor, ou o que você precisar fazer. E o e-comercial, simplesmente eu retorna o endereço de memória de uma determinada variável. Que nesse exemplo anterior aqui, eu uso para pegar o endereço da variável b, por exemplo, e guardar no ponteiro p. Bom, e aqui um exemplo. Então, declarando uma variável x igual a 10. Aí depois int asterisco px, então px é uma variável ponteiro que vai apontar para um endereço de memória que tem um valor inteiro. Px recebe endereço de x, então px agora está apontando para a posição de memória da variável x. Aí asterisco px recebe 20. Não é px que recebe 20, é a posição de memória para a qual ele aponta. E ele aponta para a variável x. Então quem vai receber de fato é a variável x. É uma forma indireta de eu alterar a variável x. E depois então cout asterisco px. Eu estou dizendo, vá lá no endereço de memória para onde se aponta, que é a variável x. Pegue o valor que está lá e exiba na tela. Então, eu estou dereferenciando a variável px. E para finalizar essa videoaula, é sempre importante lembrar, inicialize as variáveis. Porque quando você declara uma variável e não inicializa, a gente costuma dizer que na posição de memória onde aquela variável foi alocada, pode ter lixo. Lixo para o meu programa. Podia servir para quem usou aquela posição de memória antes, mas para o meu programa pode ser lixo. Então, a primeira instrução, int x igual a 10, eu já estou declarando e inicializando o x com 10. Depois eu coloco int asterisco px, eu não inicializo, então eu não sei o que tem naquela posição, pode ter lixo. Depois eu coloco px recebe null. Null é uma constante da linguagem C, que no caso uma variável ponteiro, eu estaria dizendo, ó, você não vai apontar para lugar nenhum por enquanto. E se eu quiser testar se a variável não está apontando para lugar nenhum, eu poderia fazer um teste como está aí, ó, if px igual a null, e aí executar alguma coisa, por exemplo. Por exemplo, atribuir um valor para ela, um endereço de memória. Bom, então, nessa videoaula eu fico por aqui, e eu espero você então na próxima videoaula para a gente ver na prática esses conceitos apresentados até agora. Até lá!